Um novo capítulo da conturbada relação entre Rússia e Ucrânia tem dominado os noticiários internacionais. A Rússia iniciou um treinamento militar junto à aliada Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia. O movimento aumentou os temores de uma invasão russa ao território ucraniano, ainda que o Kremlin alegue que não planeja atacar o país vizinho e que está apenas agindo para se proteger de uma possível ameaça externa. Em resposta a essas movimentações, a OTAN, que tem se posicionado a favor da Ucrânia, colocou instalações militares em alerta e reforçou sua presença no leste europeu, com navios de guerra e caças. A principal exigência do governo da Rússia na atual crise é justamente que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A presença ostensiva da OTAN também é vista com desconfiança pelos russos, que alegam que o apoio da organização aos ucranianos com treinamentos e armas ameaça a segurança da Rússia. Esse atual impasse entre os dois países escalou em novembro de 2021, quando então o presidente russo Vladimir Putin posicionou 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia. Há anos, as duas nações que no passado fizeram parte da União Soviética disputam porções de territórios próximos à fronteira. A Ucrânia frequentemente acusa a Rússia de atentar contra sua soberania ao financiar grupos separatistas. Bem, vamos tentar entender os pontos centrais que deram início ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A OTAN surgiu em 1949, no contexto da Guerra Fria. A finalidade desta aliança era lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra seus países membros. Nessa época, os países que compunham a OTAN eram Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Reino Unido. Com o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim em 1989 e pela extinção da União Soviética em 1991, a OTAN perde o sentido de existir, mas se reformula e permanece como instituição internacional, contrariando a previsão de alguns especialistas. Parte desta reformulação da OTAN envolvia sua expansão e uma nova atuação contra ameaças não estatais, como por exemplo, tráfico humano, tráfico de drogas, pirataria, controle migratório, questões do meio ambiente e também o controle do tráfico de armas em massa. Atualmente, a aliança defensiva liderada pelos Estados Unidos é composta por 30 países, mas a OTAN é criticada por não ter um propósito muito claro. Mas ela usou o aumento do número de membros como forma de justificar a sua existência e permanência. Nesse projeto de expansão, países dos Balcãs, como a Lituânia e a Estônia, entraram para a OTAN, mas na Guerra Fria, essas nações faziam parte do Pacto de Varsóvia. E esse pacto foi justamente uma resposta da União Soviética à OTAN. O pacto era apoiado por países do grupo socialista e criado nos mesmos moldes da rival. Esses países têm o que o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, chama de russofobia, e por isso aderiram à aliança dos Estados Unidos como uma forma de se proteger da Rússia. A Rússia, por sua vez, sempre foi contra a adesão desses países à OTAN, mas mantinha diálogo com os Estados Unidos e os países europeus. Mas acabou tendo uma postura de contrariedade com a ascensão do nacionalismo russo, encarnado na figura de Putin. Do lado russo, existem duas preocupações centrais, que perduram desde a queda da União Soviética. Uma é geopolítica e a outra econômica. Na parte geopolítica, historicamente, esses países que estão na fronteira da Rússia sempre serviram como uma contenção à invasão terrestre. Mas a situação, é claro, mudou um pouco com a globalização e os novos adventos tecnológicos. Hoje, isso perde um pouco de valor devido à tecnologia militar, que permite outras formas de ataque e até de invasão. Ainda assim, a questão geopolítica ainda pesa para os russos, porque em termos práticos, quando esses países aderem à OTAN, estão estabelecendo uma estreita cooperação militar com os Estados Unidos, o que nas próprias palavras de Putin significa escolher o Ocidente e não a Rússia. Outro fato importante é que, como as divisões demográficas da Ucrânia influenciam nas tensões com a Rússia, no oeste do país, a maioria da população tem ascendência ucraniana, fala ucraniano e apoia uma aproximação com a União Europeia. Já no leste, a maior parte dos habitantes é de origem russa, tem o idioma russo como primeira língua e defende a manutenção de laços com Moscou. Do ponto de vista econômico, o interesse russo na região se dá principalmente pelo fato de o país, que é uma ex-república soviética, ser o local onde passam gasodutos que levam o gás natural russo para a Europa. Por outro lado, países do Ocidente que fazem parte da OTAN também apontam alguns riscos geopolíticos envolvendo a Ucrânia. Segundo a própria OTAN, por ter sido parte da extinta União Soviética, há chances que a Ucrânia ainda tenha armas com potencial perigoso, que podem eventualmente cair na mão de terroristas. Essa é a justificativa formal para a intervenção da Ucrânia, mas alguns especialistas na área apontam outros interesses mascarados. No entanto, para os países cortejados pela OTAN, essa parece ser uma via de mão dupla, em que todos podem sair ganhando. O interesse dos países em entrar na organização tem relação com uma busca por estabilidade, e também há a perspectiva de ganhos do ponto de vista de investimentos e de segurança. A OTAN exige que seus membros sejam democracias adeptas da economia de mercado. Embora seja militar, o ingresso na aliança liderada pelos Estados Unidos causa um efeito semelhante ao da OCDE para esses países do leste europeu, com obrigações e benefícios.
A legitimidade do uso da força é uma questão central nas relações internacionais. Como não existe uma autoridade central, algo como uma Constituição Internacional que impõe limites ao uso da força às partes envolvidas, criam narrativas que legitimam suas ações. A narrativa russa para justificar o investimento em separatistas russos na Ucrânia é totalmente fundamentada em proteger o povo russo. Mas o que a Rússia entende como defesa de seu povo, e portanto legítimo, a Europa e os Estados Unidos entendem como violação da soberania. A Ucrânia, por outro lado, se contrapõe à narrativa russa também argumentando que se trata de uma ação induzida, uma política intencional de armar pessoas que se identificam com a nacionalidade russa, como aconteceu no episódio da Crimeia. Para quem não se lembra do episódio da Crimeia, vamos a uma breve explicação. Em 2014, uma crise na Ucrânia colocou Estados Unidos e Rússia em lados opostos em uma disputa geopolítica. A decisão do então presidente ucraniano de rejeitar um acordo comercial com a União Europeia em favor de um acerto com a Rússia desencadeou violentos protestos da população. Os Estados Unidos, que também tinham interesse no acordo entre a União Europeia e a Ucrânia, apoiaram as manifestações populares. O presidente da Ucrânia acabou sendo deposto, mas em retaliação à derrubada de seu aliado, a Rússia tomou da Ucrânia a península da Crimeia. Por enquanto, só nos resta aguardar mais atualizações desse conflito. E aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro. E se você tem dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar e fazer um super vídeo. Então galera, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.